Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatoscast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Hoje e nas próximas semanas e meses, vamos conversar sobre um assunto que boa parte das pessoas não querem falar a respeito dele, mas ao mesmo tempo conversa sobre isso o tempo todo. Não é estranho? Pois é. Nós vamos falar sobre a morte e as suas múltiplas possibilidades de olhares, de pensamentos, de reflexões que possam ir muito além da dor e do sofrimento que foi a forma como a morte compareceu em nossas vidas e nos causou maior impacto. Mas olha só, falamos o tempo todo sobre a morte numa circunstância muito específica, quando estamos nos referindo sobre a morte do outro. Então, por exemplo, a gente abre um jornal ou entra num portal da internet e vê a manchete, né? Terrorismo mata 40 pessoas em Londres. Ou a gente fica sabendo de um terrível acidente aéreo que vitimou a vida de mais de 100 pessoas. Ou seja, muito provavelmente a esmagadora maioria de nós não tem nenhuma vinculação afetiva, emocional com aquelas pessoas que faleceram. Então, para nós é muito fácil conversar a respeito desse tipo de morte. Mas o que é mais difícil é quando nós precisamos conversar sobre a nossa própria morte, a morte pessoal e a morte das pessoas que amamos. É esse o grande tabu que existe no entorno da morte, quando nós temos que conversar a respeito dela, mas quando isso acontece diretamente em relação a nós mesmos. Sobre isso a gente não quer conversar. Mas eu estou aqui para dizer para vocês, e vou tentar demonstrar isso nos nossos próximos encontros, que é fundamental que a gente possa estabelecer um relacionamento melhor com a nossa própria finitude, porque isso nos presenteará com consequências muito mais positivas do que negativas. Mas vamos deixar para conversar sobre isso depois. Olha só como a morte está presente nas nossas vidas. Desde a mais tenra infância, nós estamos participando de festas de aniversário, um momento alegre, feliz, onde somos presenteados. E lá mais na direção do final da festa será cantado o Parabéns a Você, tradicional canção, né? Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Olha só que interessante. Quando nós desejamos muitos anos de vida a alguém, na verdade, nós estamos lembrando que essa pessoa um dia morrerá. Um outro exemplo, quando a gente está participando de uma festa de casamento e lá pelas tantas, né, indo na direção do final da cerimônia, o sacerdote nos lembra que o casamento dura até que a morte nos separe, ok? Então, morte e vida fazem parte do nosso cotidiano de múltiplas formas. E, de alguma maneira, nós teremos que nos preocupar em relação a isso. Mas não só guiados pelo medo, ok? Conversar sobre a morte nesse sentido mais pessoal, mais direto,
se tornou alguma coisa absolutamente impossível nos últimos 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos a pandemia de Covid-19, que infelizmente se aproximou de todos nós, seja de uma maneira mais trágica, quando perdemos entes queridos, seja pela enorme preocupação com medidas de proteção que nós tivemos que construir para que não fôssemos vítimas de uma doença que era efetivamente mortal e que no seu começo oferecia poucas possibilidades de proteção. Aí de repente as crianças começam a perguntar para os pais: mas e aqui, mamãe, papai, o que vai acontecer com a gente se vocês morrerem? Perguntas triviais como essas, decorrentes diretamente dessa situação, não eram tão triviais assim. Por quê? Porque nossa sociedade vive imersa nesse tabu da morte, que faz com que cada um de nós não coloque em discussão o final da própria vida ou o final da vida das pessoas que amamos. Falar sobre a morte necessariamente nos leva a uma discussão sobre a ciência que estudaria a questão da morte. A morte, na verdade, ela pode ser abordada por várias ciências, mas existe um nome específico que boa parte das pessoas não conhecem e, quando ouvem, tem uma certa dificuldade de decodificar numa primeira vez. O nome dessa ciência é tanatologia, né? Daí o nome do nosso podcast, Thanatos. Então, tanatologia é a ciência que estuda a morte e o processo de morrer. Vamos pensar um pouco na origem da construção dessa palavra. Thanatos vem do deus grego da morte, né? Thanatos era filho de Nix, a noite, e irmão de Hipnos, o sono. E sua função era levar as almas das pessoas quando alguém morria. Na mitologia grega, a morte muitas vezes é representada por uma nuvem, né, que vem na direção dos homens e os arrebata, os leva embora para viverem no mundo inferior, né? Então, uma das funções de Thanatos é presidir esse mundo inferior. E logos, que quer dizer conhecimento, donde tanatologia seria a ciência que estuda a morte. Mas olha só, é muito difícil pensar uma ciência única para estudar a morte. Na verdade, quando a gente está falando em tanatologia, a gente está falando na confluência de vários campos de pesquisa científica. A história, a psicologia, a sociologia, a antropologia, ok? De tal forma que a gente pode dizer que a tanatologia sempre depende de outras ciências para realizar os seus estudos. Olha só, no momento em que a gente toma consciência da nossa própria finitude, da nossa própria morte, isso, ato contínuo, nos tornará tanatólogos. Professor, mas explica isso melhor. Tanatólogo é aquele que estuda a perspectiva da morte e do morrer. Eu sou tanatólogo, só que eu tento fazer isso com base nas perspectivas de ciência. A maioria das pessoas se torna um interessado, um estudioso, que faz com que muitas vezes se pense pessoalmente sobre o sentido que a morte terá para cada um de nós. Então vamos partir de alguns princípios, né? A morte é a única certeza que nós temos no nosso plano de existência. Podemos discordar de várias coisas. Eu posso dizer que eu sou torcedor de um time de futebol, você torce por outro time. E, portanto, se eu disser que o meu time é melhor que o seu, isso pode gerar um processo de conflito, um processo de muita discussão. Da mesma maneira, eu posso dizer que a religião que eu professo é diferente da sua,
e, portanto, a minha religião é melhor que a sua. E isso, muito provavelmente, também vai gerar discussão. Agora, se eu disser, todos nós vamos morrer um dia, não há o que discutir sobre isso. Portanto, diante dessa verdade que é incontornável, cada um de nós será forçado a buscar uma construção de significados, uma construção de sentidos do que é a necessidade de cada um de nós termos que, de fato, morrer. Portanto, o que nos interessa mais em termos psicológicos não é aquela morte que eu falei para vocês no começo, a morte em abstrato, a morte que aparece como quantidade, a morte dos outros. Mas o que nos interessa pessoalmente é a morte no seu sentido mais pessoal. A morte que diz respeito à minha própria individualidade e à morte das pessoas que nós amamos. Certa vez, o sociólogo alemão chamado Norbert Elias afirmou em um dos seus livros que a morte é um problema dos vivos. A afirmativa, ela parece ser banal, mas se nós explorarmos essa afirmativa, nós iremos perceber que, na verdade, o fato da existência concreta da morte nos faz enormes desafios, que passam pela maneira como uma sociedade se estrutura para lidar com as consequências gerais da morte, a necessidade da existência de espaços para sepultar os nossos mortos ou espaços para cremá-los, mas nós não fazemos meramente uma utilização prática desses espaços. Nós temos rituais que elaboram a perspectiva de perda das nossas pessoas amadas, né? Rituais que regulam a maneira como a gente se despede, rituais que regulam a forma como nós usamos de pensamentos de ordem metafísico-religiosa para dar sentido a essa despedida, ok? Então, se nós pensarmos nas consequências da morte, a gente vai notar que isso determina uma enorme complexidade. A ponto, inclusive, da morte ser uma categoria econômica, como nos ensina o grande Saramago no seu livro As Intermitências da Morte. Imagine se todo mundo parasse de morrer, né? Isso colocaria em colapso a nossa estrutura econômica. Um dos grandes desafios que a morte nos coloca é cada um de nós termos que elaborar o fato de que nós teremos que morrer um dia. Não se trata de alguma coisa que eu vou poder evitar. Não se trata de alguma coisa que eu colocarei alguém no meu lugar para viver a minha morte. Todos nós teremos que morrer um dia e, portanto, nós seremos desafiados a produzir um sentido para que isso ocorra dessa ou daquela maneira, dessa ou daquela forma de pensar. Se nós olharmos a trajetória do ser humano no mundo, grande parte dessa história ela pode ser contada pela necessidade que nós teremos de morrer um dia. Vamos parar um pouquinho para pensar. O Egito, o Egito Antigo, nos legou inúmeros monumentos, templos fabulosos, mas o que chama mais atenção quando nós pensamos nos egípcios são as pirâmides. Olha, o que são as pirâmides? As pirâmides, na verdade, são enormes monumentos funerários que expressam uma vontade coletiva de toda uma sociedade para proporcionar a imortalidade do faraó. Não entrarei em detalhes sobre mitologia egípcia ainda, né? Mas fica já essa fala. As grandes pirâmides são monumentos funerários. Agora eu queria compartilhar uma historinha bem legal com vocês. O primeiro imperador da China foi um homem chamado Shi Huang. Shi Huang era o rei de um dos reinos que existia naquela época,
Ele guerreou contra todos os outros reis e, a partir das suas vitórias, foi criado o Império Japonês, que unificou toda a nação que vivia naquele espaço geográfico. E aí o Shi Huang, evidentemente, diante do seu feito, ele se sentiu extremamente capaz, extremamente poderoso. Para ele, um homem que se sentia um grande realizador, faltava apenas uma coisa: se tornar um imperador imortal, para que ele pudesse reinar para sempre. Bom, a questão é que ele acreditou que isso de fato seria possível. Ele chamou vários emissários que foram para várias regiões, tanto dentro do seu império quanto fora dele, em busca de um elixir, em busca de um remédio que produzisse a imortalidade. E assim fizeram esses emissários. E os médicos que estavam na corte, recebendo as informações, recebendo receitas de poções miraculosas, com medo de serem mortos pelo imperador diante de uma certa incompetência, eles produziram inúmeras medicações. Pelo que se consta, o imperador Shi Huang morreu em torno dos seus 47 anos, em decorrência justamente da contaminação por mercúrio que fazia parte desses medicamentos. Então, se nós pararmos para pensar, diante da afirmativa de que todos nós teremos que morrer um dia, talvez nós sejamos tomados pelo espírito que conduziu Shi Huang. A ideia de que a morte pode ser vencida ou controlada. A medicina se desenvolve cada vez mais para isso. Mas nos esquecemos de um grande conselho dado pelo imperador Marco Aurélio, quando nos dizia que se a morte sorri para todos, nós também temos que sorrir de volta para ela. E para fechar a nossa conversa de hoje, deixo uma máxima do nosso querido poeta Mário Quintana. Ao definir a morte, ele disse o seguinte certa vez: a morte é a libertação total. A morte é quando a gente pode, afinal, estar deitado de sapatos. Até mais! Espero contar com a audiência de todos vocês.